Bom dia, meus queridos, o Conselho Pet está no ar e o programa hoje está mais uma vez daquele jeito que você gosta. Nós vamos falar de AN, vamos falar também sobre desmame, receber esse lustre aqui, o colorido, e também vamos conhecer um condomínio que trata o seu pet como um verdadeiro membro da família. E hoje, né, tô aqui, ó, com o meu companheiro de palco, que é o colorido, né, gente? Porque assim, ele quis tomar o lugar de Duque, vocês estão entendendo? Aí Duque disse, não, vou tirar umas férias aí, um recesso de final de ano, descansar, e vou deixar o colorido apresentar o programa com a minha mãe, né não, colorido? E vamos assistir a matéria de Ju, falando um pouquinho sobre o desmame, todos os mitos, o que se deve, o que não deve. Vamos acompanhar? Bom dia! Estamos aqui hoje recebendo a doutora Tayane Cunha, veterinária, que vai trazer algumas dicas, nos esclarecer alguns pontos extremamente importantes. Sabe sobre o quê? Desmame. Quando o filhotinho nasce, qual é o momento certo de tirar ele do peito da mãe? Bom dia, doutora Tayane. Bom dia. Doutora Tayane, a primeira dúvida que nós temos. Aqueles 45 dias, porque diz que a gente tem que tirar do peito da mãe com 45 dias. São esses 45 dias mesmo? Não, o ideal é que seja por volta das 6 semanas. E é exatamente isso, uns 45 dias de idade. Antes disso, poderia trazer algum tipo de problema para o animalzinho? Poderia sim, porque antes disso, o animal necessita da amamentação. Ele precisa dos nutrientes da amamentação. Ele não consegue absorver outros tipos de nutrientes, a não ser que seja introduzido aos poucos. Se eu tirasse antes esse filhotinho do peito da mãe, quais seriam os prováveis problemas que nós poderíamos ter com esse filhotinho? Bom, ele ficaria desnutrido, teria uma perda de peso, ele não conseguiria atingir um peso ideal, entendeu? Porque eles costumam eles costumam ganhar peso umas 2 gramas por dia, os filhotinhos que eu digo de cachorros. E quando você tira do peito da mãe, ele já fica desnutrido e ele já vai perdendo esse peso. Ele não vai progredir tão bem quanto se fosse amamentado. Agora, na hora de fazer o desmame, não é simplesmente um dia para outro parar, não. Isso é gradativo? É gradativo. Você tem que primeiro introduzir aos poucos uma alimentação que pode ser uma papinha, pode ser uma ração molhada, molezinha, mas acrescentada à água, entendeu? Ou ao leite, no caso de gatinhos. No caso de cães, pode acrescentar a água e fazer uma proporção, tipo uma quantidade de ração ou de papinha de ração, essa quantidade e a água em 3 vezes. A quantidade de água maior que a quantidade de ração. Depois você vai diminuindo essa quantidade. De forma que fique bem líquido. Até ter a aceitação melhor. Exato. E essa papinha, quando você fala essa papinha de água com ração para o Pode cachorro? Ser, a papinha de água com ração. Sim. De ração durinha, Sim. que você amolece. Sim. Mas pode ser também aquela ração. Todas têm que ser específicas para filhote, claro. Perfeito. Aquela ração papinha, aquela latinha, ou então aquele sachêzinho, entendeu? Mas você vai ter que diluí-lo, porque ele não vai conseguir ingerir o sólido tão fácil. E doutora, me diz uma coisa, qual é aquele tempo máximo que eles podem ficar mamando? Por quê? Porque a gente sai, não é, da amamentação, começa, como a senhora falou, a intercalar, né, usar essa papinha de ração com água quente, intercalando com a mamada. E para deixar totalmente o peito, qual o tempo médio? Assim, não tem um tempo médio que ele vai deixar totalmente o peito. Ele vai deixar sozinho. E a partir do momento que você vem inserindo uma alimentação sólida gradativamente, no momento que ele já aceitar a alimentação sólida totalmente, você pode separar a mãe do filhote. Não precisa estimular a amamentação depois dos 45 dias. Eu acho que a doutora colocou de suma importância, porque eu tenho uma dúvida, doutora. Eu tenho 3 cachorros, um deles eu tenho certeza que tem uma memória afetiva com a amamentação. Eles costumam lembrar dessa fase de amamentação? Não, na verdade, assim, eles perdem esse reflexo de amamentação a partir do momento que eles já entram na alimentação sólida. Isso pode ser só uma mania, um costume, uma mamãe assim, uma manha que eu coloquei, mimando
animaizinhos, né? Doutora, uma dúvida. A gente consegue ver hoje, não só hoje, mas já há muito tempo, campanhas imensas da importância da amamentação para o humano. Quando a gente olha para o PET, todos aqueles benefícios que a gente verifica da fase de amamentação, da necessidade do mamar, do humano, da pessoa, também tem no PET? Existe uma necessidade, mas a importância maior da amamentação, maior porque é extremamente necessária, é a amamentação com colostro, que é aquele leite que a mãe produz imediatamente após o parto. Ela produz um pouco antes, mas ela fornece aos animais imediatamente após o parto. E ela produz nesse colostro, ela tem a imunidade que ela vai passar para o filhote. Então, ela vai passar imunoglobulinas, vai passar alguns outros fatores imunes que vão ajudar na imunidade desse animal. Caso ele não consuma, é necessário que ele arranje outra mãe de leite, que é muito difícil, ou que mantenha a alimentação com leite. O leite, caso a mãe não forneça esse leite a ele de maneira alguma, ou porque tem alguma doença, ou porque está produzindo pouco, ou porque não produz, é necessário que o animal seja suplementado com aqueles leites prontos, ou então alguma receita que um veterinário vai passar para o animal. Não é uma receita caseira que você vai simplesmente pegar um leite de vaca, por exemplo, e botar água, esquentar e dar para o filhote. Isso dá muita diarreia nos animaizinhos. Que pode acabar dando uma desidratação. Exato, e levando a desidratação acontece muito com filhotes quando não tem assistência materna. Essa questão da amamentação é uma coisa tão séria que as repercussões, elas podem chegar, isso que nós estamos falando aqui, né? Um tutor mal informado, ele pode deixar que seu animalzinho chegue a uma situação realmente de óbito, de morte. Agora, doutora, a gente falou muito quando o PET, ele não quer mais o peitinho da mãe. E quando a mãe não quer mais, dá o peito para o filhote. Então, se o animal já estiver sendo suprido com o leite durante o período ideal, que seria de 45 dias, depois dele tudo bem. Antes disso, caso ele não tome o colostro, ele vai precisar de uma suplementação de imunoglobulinas externa, certo? Uma aplicação de soro que vai ser adquirido de outras formas, então você precisa ir a um veterinário, não tem como fazer tudo isso só. E quais as razões, doutora, que a mãe não gostaria mais de dar o leite? Porque assim, na pessoa, né, no humano, a gente ouve, pedrou o leite, dói. Na cadelinha do mesmo jeito, no gatinho. Acontece. Existem algumas inflamações, existem algumas infecções. Se a cadela estiver com uma mastite, por exemplo, vai doer muito, vai ser um leite contaminado, o animal não vai poder consumir, entendeu? Então, é necessário que ou arranje ou consiga outra mãe de leite, que não a mãe biológica dos animais, mas que consiga uma mãe de leite ou que suplemente com outros leites industrializados que já existem no mercado veterinário. Doutora, deixa eu perguntar algo para a senhora. Essa questão de arranjar a mãe de leite. A gente sabe que existem muitos filhotinhos que são abandonados, seja de gato, seja canino. E essa, vamos dizer assim, interface, esse correlacionamento entre espécies pode existir? Tipo, uma mãe de leite canina dando leitinho para um gatinho? Pode, não é o ideal, mas pode. Se o animal conseguir suprir suas necessidades com essa alimentação, tudo bem. Mas não é o ideal, né? Se acontecer, se for o melhor para a sobrevivência desse animal, tudo bem. Então, gente, o Conselho PET trazendo dicas fantásticas para vocês, como sempre. E aqui fica a dica, hein? O pessoal de casa que está ali aguardando seu filhotinho, agoniado, chegue logo, venha logo o filhotinho. Por favor, não adiante a fase de desmame. Vocês viram que esses 45 dias, esses mínimos de 45 dias é fundamental para que você possa ter um PET saudável.